Boa noite, e que nós estamos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Como chamamos de louvar o Senhor, né? Nós vamos vivenciar milagres nessa noite. Que a palavra de Deus, ela é maravilhosa, transformadora. E o título que eu quero trazer para os irmãos, se fosse dar um título à mensagem, eu diria Desafios da Vida Cristã. Temos alguns desafios para que possamos ver milagres acontecer. Temos alguns desafios que temos que abraçarmos para que possamos, de fato, ver. E queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16. Atos 16, do 16 ao 26. Estou feliz, irmãos, nessa noite de estar aqui com os irmãos. Né? O pastor hoje foi... Né? E nos deu esse compromisso de estarmos aqui com os irmãos, né? E agradeço a Deus e também a questão de honrarmos, né? Estarmos aqui com os irmãos, confiar no seu púlpito para trazermos a palavra do Senhor. Atos, capítulo 16, do versículo 16 ao 36. Celular. Os senhores estão me ouvindo? Então, né? É que tem a impressão que está indo e voltando o som, não sei se é impressão minha. Diz assim a palavra de Deus: indo nós ao local de oração, saiu-nos encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso ela por muitos dias. Paulo, porém, ficou muito incomodado e voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores daquela jovem que a esperança do seu lucro estava perdido, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça na presença das autoridades. E apresentando as autoridades disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e pregam costumes que não é permitido receber e nem praticar, visto que somos romanos. Então a multidão levantou-se unida contra eles, e as autoridades rasgaram-lhes as roupas e mandaram açoitá-los com varas. E havendo dado muitos açoites, lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que o guardasse com segurança. E ele, tendo recebido tal ordem, lançou o cárcere inferior e lhe prendeu os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E todos os presos escutavam. E de repente houve um grande terremoto, tão grande que os alicerces da prisão foram abalados, e abriram-se portas e foram soltas a corrente de todos. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Paulo, porém, gritou: não te faça mal algum, pois todos aqui estamos. E o versículo 40. Tendo eles saído da prisão, entraram na casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e partiram. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e eterno Pai, graças te damos pela tua palavra lida, Senhor. Que possamos hoje ver milagres, ó Deus. Milagre de restauração, milagre de transformações, ó Deus. Pois a tua palavra aqui, Senhor, nos mostra, ó Deus, como é poderoso o teu poder para conosco, ó Deus. E que saímos sair daqui edificados, não pelo que eu tenho que falar, mas pelo que o teu Espírito Santo, Senhor, venha me usar como instrumento vivo nas tuas mãos, ó Deus. Para que possamos sair daqui edificados e transformados pela tua palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Nós vimos aqui um dos grandes fatos, algo extraordinário, né? No versículo 25 que nós acabamos de ler, né? Paulo estava preso e de repente houve uma grande abala após a oração. Mas aqui o texto, antes de chegar esse texto, a esse momento, nós vamos ver alguns desafios que Paulo enfrentou. Paulo, o evangelista Lucas
e Silas, né, principalmente Paulo e Silas nesse texto exatamente, ele fala de alguns desafios da vida cristã. E eu queria que os irmãos mantessem suas Bíblias abertas. E no primeiro versículo nós lemos aqui, que é o Atos 16, versículo 16, disse: indo nós ao local de oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha o quê? Um espírito de adivinhação. Meus irmãos, nem sempre estar em oração traz resultados positivos. Você vê aqui, por exemplo, que quando Paulo estavam lá, no versículo 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e o quê? Cantavam, e as prisões foram abertas. Olha só, Atos 4:31. Quem achar, lê, por favor. Atos, capítulo 4, versículo 31. Olha o que diz aí em Atos 4:31. Após a oração, o que aconteceu com o lugar? Se moveu e todos foram cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, a oração, ele também traz coisas extraordinárias, mas às vezes também trazem problemas. Como assim, pastor? Está aqui no versículo 16. Eles estavam ao local de oração e saiu uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Eu quero dizer que muitas vezes quando nós oramos em algum propósito, quando nós oramos de acordo com alguma situação que estamos passando, seja uma... por mais que a situação seja difícil, continue a orar. Porque muitas vezes o local vai ser movido pelo Espírito Santo, mas muitas vezes vai vir uma jovem endemoniada ou vai vir dificuldade. Mas uma coisa que eu quero desafiar os irmãos, que é o desafio da vida cristã, sempre esteja em oração. Dependente da situação, ainda que você ore e venha alguém perturbar, aquele teu vizinho que bota aquele som alto, já viu? Que tem que pedir misericórdia. Os irmãos têm um vizinho assim? Eu tenho um vizinho também, né? Misericórdia, né? Às vezes quer orar para queimar aquelas caixas, queima esse som, né? Mas a gente às vezes fica em oração e parece que nós igual aquele ditado que o pessoal diz aí, o ditado popular, que não é muito o nosso caso, a gente diz assim, quanto mais rezo, mais assombração, né? E às vezes quanto mais oramos, é que parece que vem as perseguições. Os irmãos já passaram por isso? Parece que você está buscando e parece que as perseguições estão piorando. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que eu creio no poder da oração. Eu creio no poder. Olha só, Paulo diz assim, indo nós ao local de oração. E esse aqui é um outro desafio. Temos um local para orar. Tenha na sua casa, tenha no seu trabalho, onde você estiver, irmão, tenha um local de oração. Tem um filme, acho que eu já falei aqui com os irmãos uma vez, mas esse filme não canso de falar, chamado Quarto de Guerra. Os irmãos já viram esse filme? Ou já ouviram falar? E fala justamente sobre o local de oração. Aquele homem, ele colocou a oração como algo prioridade, Paulo e Silas. Só. Jesus. Um pouquinho mais baixo, né? Esse desafio da oração, irmãos, quando Paulo estava orando, ele tinha um local específico. E isso é um desafio na nossa vida cristã, porque muitas vezes passamos dificuldade, nosso dia a dia é corrido. Os irmãos já repararam, aqueles que, até as donas de casa, né? Mas quem está trabalhando, o irmão já orou o relógio e falou, rapaz, já é 3 horas da tarde, já passou, parece que a hora passou. Ou seja, o tempo está tão remido que a gente nem percebe às vezes que está passando o tempo. Mas uma coisa eu quero desafiar vocês, irmãos, sempre tem um local de oração, pois haverá resultados positivos, independente do problema que você esteja passando. Sempre tem um local de comunhão com Deus, sempre tem uma maneira de entregar nas mãos do Senhor. Olha, Paulo e Silas tinham sempre um local de oração, mas veio uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. A segunda coisa que dá um desafio na vida cristã está lá no versículo 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Aquela jovem, seguindo a Paulo e a nós, que Lucas estava falando, né? Clamava dizendo, estes homens anunciam o caminho da salvação e são servos do Deus Altíssimo. Esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Quem disse isso para Paulo, irmãos? A mulher que tinha o quê? Um espírito de adivinhação. Pergunto, essa mulher que estava possuída por esse espírito imundo, ela falou mentira? Ela falou mentira, irmãos? Eles não eram servos de Deus Altíssimo? Mas olha o versículo 18, olha a reação de Paulo. E ela fez isso por muitos
Ou seja, ela começou a fazer isso numa constância. E olha a reação de Paulo. Paulo, porém, ficou o quê? Feliz? Paulo ficou feliz, né? Pô, o demônio está dizendo que eu sou servo de Deus. Foi isso que Paulo ficou? Paulo ficou o quê, irmãos? Incomodado. Algumas traduções diz perturbado com isso. E eu pergunto, se aquela mulher não falou mentira, por que Paulo ficou incomodado? Essa é a segunda desafio da vida cristã, irmãos. Cuidado com os elogios. Cuidado com aquilo que parece ser bom para você. Cuidado, porque muitas vezes pode ser um laço, apesar daquela mulher estar falando uma verdade, mas ela falava não era da parte de Deus. Ela falava tomada pelo espírito imundo. Olha, muitas vezes achamos que as coisas estão perfeitas, às vezes tomamos decisões que achamos que é a melhor, e às vezes, irmãos, é cilada do inimigo. Cuidado com os elogios, porque às vezes a mesma boca que te elogia é a mesma boca que te amaldiçoa. Cuidado daquilo se vem da parte de Deus ou não venha. Ah, irmãos, isso é bom, isso é maravilhoso. E às vezes não é da parte de Deus. Tenha cuidado. Muitas vezes estamos ilusigiados. Lembra da mulher, a Eva e Adão? Lembra? Quando ela olhou para o fruto, ela viu que era o quê? Bom. Que era vistoso aos olhos. Que era maravilhoso. Meus irmãos, cuidado. Procure a direção de Deus, a oração. Porque às vezes aquilo que é elogio, às vezes aquilo que é bom para você, aquilo que parece ser irrecusável, é uma oferta do diabo. Tenha cuidado. Paulo ficou incomodado, porque sabia que aquele espírito, de alguma maneira, não sabemos o que Paulo viu em relação, mas Paulo tinha certeza. A certeza que nós temos é que Paulo viu que aquilo não vinha da parte de Deus. De repente para criar vaidade, ou de repente para Paulo não mexer com ele. Não tira não, que eu estou aqui elogiando, eu reconheço que você é de Deus. Meus irmãos, cuidado com aquilo que parece ser bom. Eu lembro de um jovem, eu conheci um jovem que tinha um trabalho muito dificultoso. Ele estava desempregado. E ele vinha à igreja, era participante, fazia parte do ministério de louvor, fazia parte do culto. E nós orávamos muito para que Deus abrisse uma porta. E Deus abriu porta. E nós ficamos felizes. Só que esse homem dali foi promovido a gerente. E de gerente nunca mais apareceu ao culto. E uma vez eu encontrei com a sua mãe e perguntei: e fulano, como é que está? Está bem? Pastor, foi a pior coisa a ter arrumado esse emprego. Eu falei, meu Deus. Porque aquilo que era bênção se tornou-se uma maldição. E não tinha mais tempo para a igreja, não tinha mais tempo para os cultos. E ali ele comprou uma casa de praia, não ia mais ao culto quando estava lá na casa de praia. Não estou dizendo que é pecado não, meus irmãos. Mas às vezes Deus não concede algumas coisas para nós, e aquilo que parece ser bom, às vezes pode ser a tua desperdição. Eu tive uma experiência algum tempo atrás, eu não sei se eu contei aqui para os irmãos, eu trabalho numa empresa multinacional. E aí a gente chama de técnico residente, ou seja, o técnico fica fixo no prédio. Eu trabalho com elevadores. E eu estava lá em Botafogo, trabalhando, lá tinha 10 elevadores. Eu ficava sozinho lá de 8 às 18 horas, de segunda a sexta. E eram 10 elevadores, muito trabalho. E eu tinha que pegar o metrô. Vocês vão já pegar o metrô? Alguém pega o metrô aqui? Metrô não é de Deus, irmãos, tá? Começa por aí. Tá bom? Metrô, eu saí de sapato, quando eu cheguei em casa estava de chinelo. Meu sapato ficou. Eles arrebentaram o botão meu, né? Eu não sei se continua, acho que eu tenho um bom tempo que eu não pego o metrô. Mas na época que eu pegava o metrô, me igual sardinha, né? Eu acho que não é muito diferente hoje não, né? E aí, meus irmãos, eu sempre tenho um costume de qualquer coisa na minha vida orar. E eu estava lá em Botafogo, nesse prédio, e aí surgiu uma oportunidade, que era os elevadores, que era da Oi. E aí surgiu a oportunidade de um elevador lá perto da minha casa, em Irajá. Aí falou assim, em Irajá é de segunda a sexta também, mas é 2 elevadores só, e pertinho da sua casa. Eu falei, estou livre do metrô, irmãos. Pertinho da minha casa é 10 minutos. Eu falei, é bênção. Eu nem pensei, nem orei nem nada. Vou lá. Meus irmãos, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque o coordenador que estava lá era um homem que não tinha complacência com nenhum. Depois eu fui descobrir que a vaca eu entrei porque o cara pediu demissão, que não aguentava aquele camarada que estava lá dentro. Dos 10 elevadores que eu cuidava, eu tinha praticidade, como tinha muitos elevadores, eu parava. Quando parava um elevador, irmãos, eu fiquei quase um mês sem comer. Porque aquele abençoado só parava na hora do almoço. E tinha que botar para funcionar. Você está rindo, irmão? Que não foi contigo, né, irmão? Tu está rindo que não foi contigo. Ou seja, irmãos, aquilo que para mim era uma bênção me tornou-se o quê? Ao ponto de tanta perseguição, de tantos problemas que eu tive lá, que eu fui lá e falei assim, eu tenho que ir embora. E aí me transferiram, mas eu fiquei pensando nisso e ficou uma lição para mim. Que aquilo que parece ser bom, poxa, perto de casa, né?
2 elevadores, era 10, agora é 2, é bênção. Meus irmãos, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Então cuidado, irmãos, quando houver facilidade. Vocês têm um aparelhozinho, aqueles que dirigem, chamado GPS, tem um Waze. E às vezes o Waze ele leva caminhos fáceis. Só que esses caminhos fáceis... Preciso falar alguma coisa, irmão, que é Uber aí? Te leva a alguns lugares que não são muito bons para você entrar. Eu já me deparei, corta o caminho por aqui. E eu cortei, me fecharam ali na rua, né? E eu falei assim, agora eu vou contar com Jesus. Jesus me viu. Porque o GPS, ele não quer saber se o caminho é perigoso ou não, ele quer te dar o caminho mais fácil. E assim é o inimigo, irmãos. Cuidado quando aparecer coisas fáceis para você. Cuidado quando começar a surgir elogios. Não, vai nisso mesmo, continua. E de repente, isso vai te levar à perdição. Aliás, quem diz isso não sou eu, é a palavra de Deus. Há caminhos para o homem que parecem ser perfeitos, maravilhosos, mas são caminhos de morte. Cuidado com os elogios. Paulo ficou muito incomodado com aquela mulher. Então Paulo falou, eu te ordeno que saia delas. E na mesma hora o Espírito, que irmãos? Está no versículo 18. E na mesma hora o Espírito saiu. Outra coisa que eu aprendo na vida cristã, meus irmãos, existe confrontos de poderes espirituais. Cuidado, meus irmãos, que existe confrontos espirituais. Paulo, ele usou a autoridade de Jesus para libertar. Então, você lembra do vizinho que eu falei, daquele vizinho que bota som alto? A tua briga não é com o vizinho que tu botou aquilo alto, mas é que de repente que está usando ele para tirar a tua paz. Muitas vezes a briga não é com aquele teu chefe que está te perseguindo, que não tem nenhum escrúpulo, mas é o que está com ele. Então, em nome de Jesus, irmãos, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra quem, irmãos? Principados e potestades. Meus irmãos, não deixe que o inimigo tire a tua paz. Não deixe que o inimigo use pessoas para arrancar de você a felicidade de estar com Deus. Muitas vezes o inimigo usa pessoas até da igreja, pessoas próximas, às vezes amigos, mas que nada tire você da presença de Deus. Existe uma luta espiritual, e que você esteja num lugar de oração, ainda que apareça uma jovem endemoniada, você pode repreender em nome de Jesus, que Deus considerará a vitória ao teu povo. Vocês creem, irmãos? Vocês creem que Deus tem algo maravilhoso para nós? Existiu uma luta, essa jovem estava possessa, e olha o que aconteceu, lá no versículo 19. Vendo os senhores da jovem, que a esperança do seu lucro, que estava o que, irmãos? Prenderam Paulo e Silas. Meus irmãos, isso é outro desafio da vida cristã. Cuidado, irmãos, que às vezes nós importamos mais com coisas do que com pessoas. Aqueles homens, aquela mulher trazia lucro, mas aquela mulher estava oprimida pelo espírito de adivinhação. A vida dessa mulher era presa a um espírito de adivinhação. Mas para aqueles homens que estavam com aquela mulher, a única coisa que importava era o quê? Era o dinheiro. E muitas pessoas, e muitas vezes hoje, irmãos, isso é um desafio da vida cristã. Muitas vezes nós temos que às vezes entrar em prejuízo para podermos fazer a vontade de Deus. Visamos pessoas e não coisas. Muitas vezes valorizamos aquilo que as pessoas podem nos oferecer e não porque elas são. Temos que ter cuidado, meus irmãos, para não valorizar coisas do que pessoas. Um dia desse eu encontrei um rapaz e perguntei: e aí, meu irmão, tá na sua igreja lá? Não, eu mudei de igreja. E até aí não há problema algum mudar de igreja. O problema foi a intenção que ele mudou de igreja. Agora estou numa igreja que tem estacionamento, tem culto kids, tem uma igreja que lá na entrada tem água e café, temos várias programações para jovens, temos um grupo de dança. Aí começou a falar um monte de coisa. Eu falei: meus irmãos, nada contra, tá? Nada contra. Eu acho que se a igreja pode, tem uma igreja, tem uma estrutura, pode fazer, faço. Mas a minha motivação não é porque tem eventos. A minha motivação tem que ser usada por Deus. A minha motivação, se eu for mudar de alguma casa, de uma igreja, ou seja, qualquer coisa na minha vida, eu preciso da direção de Deus, meus irmãos. Existe toda uma estrutura, existe coisa, microfone, o som, as lâmpadas, isso é uma estrutura, mas a motivação de estarmos na presença de Deus, a motivação de estarmos buscando ao Senhor é independente das coisas que tem a oferecer. O que tem que oferecermos é a nossa vida como sacrifício vivo nas mãos do Senhor, para que podemos experimentar qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. É por isso que existem muitos crentes doentes,
porque estão presos a programações, estão presos a lado financeiro. Venha, por exemplo, agora mesmo tivemos o dízimo, né, para dizimar. Ah, dizima porque você vai ganhar 3 vezes mais. Não, meus irmãos, eu dizimo porque é um ato de adoração. Eu dizimo porque é um ato de gratidão a Deus, não porque Deus tem algo a me oferecer. Muitas vezes nós lidamos com pessoas e com Deus da mesma forma, com interesse. Você imagine, por exemplo, vou perguntar ao Bruno. Bruno, imagine você conhecendo a sua esposa. E a sua esposa, é um dia do aniversário dela. E aí você vai dar um presente para ela. Não sei qual presente que ela gosta, um buquê de flores, não sei o que ela gosta. Se fosse a Mariana, seria coxinha de galinha, né? Mas tudo bem. Mas você vai dar um presente. Aí no dia do seu aniversário, não sei se ela gosta de flores. Vamos supor que ela gosta de flores. Você dá aquele buquê com um presente maravilhoso para ela. No dia do aniversário. Ela vai ficar feliz ou triste? Mas imagine, você chegar para ela, meu amor, eu só dei esse presente para você, porque como marido eu tenho a obrigação no dia do seu aniversário de presentear. O que ela vai fazer contigo com o presente? Eu vou nem falar o que a minha vai fazer comigo. Eu vou nem dizer para você o que a minha faria comigo, né, amor? Mas que aqui eu dormi uma semana com a Luli, a Luli é minha cachorra. Alguma irmã ficaria feliz se seu marido falasse para você assim? Ó, só estou te presenteando porque como marido eu tenho a obrigação de presentear você no seu aniversário. Você ficaria feliz? E assim é Deus, irmãos. Assim também é Deus. É tão bom quando a gente faz algo do coração. É tão bom quando a gente oferta ao Senhor com os nossos bens. É tão bom estar aqui com os irmãos. Não estou aqui por obrigação, mas porque nós amamos a palavra de Deus. Nós estamos aqui porque queremos ouvir algo da parte de Deus. Nós estamos aqui na igreja não para enriquecer, porque Jesus morreu numa cruz, não para você ter uma casa bonita, mas para você tivesse uma vida abundante. E vida abundância, irmãos, não é riquezas. Aliás, é riquezas sim, riquezas espirituais, riqueza em que o pau está descendo e tu está capaz de dentro do teu coração, em que o mundo está tão tribulado e você está firme e confiante em Deus, porque o Senhor, Ele tem algo maravilhoso para nossas filhas e para a família, meus irmãos. Eu creio no Senhor, não por aquilo que tem a oferecer, mas por aquilo que Ele é. E quando temos esse Deus como que Ele é, bênçãos sem medidas é derramada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho. Seja dedicado ao Senhor, irmãos, independente, porque Deus é um Deus abençoador, isso não é uma mentira. Mas a minha motivação tem que ser, porque eu quero uma vida com Deus, eu quero um relacionamento com Deus. E com certeza somos abençoados por causa disso. Esse homem, Paulo e Silas estavam lá, e os homens fizeram o quê? Apresentaram as autoridades a esses homens. E olha só, irmãos, no versículo 21, alguém leia por favor, versículo 21. Atos 16, 21. Olha o que eles dizem. E pregaram costumes que não é permitido por nossa lei. Mas esse foi o motivo que eles empoderam Paulo e Silas? Qual foi o motivo, irmãos? Foi o dinheiro. Mas ele usou isso como desculpa. Meus irmãos, quando você estiver errado diante de Deus, confesse o seu pecado. Tire e coloque de Deus aquilo que realmente está passando na sua vida. Se é falta de perdão, Senhor, eu preciso liberar perdão na minha vida. Confesse, meus irmãos. Não use uma máscara diante do Senhor. Coloque-se a Deus, Senhor. Eu estou desanimado. Eu não quero mais a tua casa. Seja esse o motivo. De repente você está com ódio de alguém. Senhor, realmente eu estou com ódio. Mas em nome de Jesus, tire isso da minha vida. Rasgue o teu coração. Mostra o motivo real da sua intenção do seu coração. Porque Deus conhece. Eu não conheço, eu posso enganar os irmãos, mas Deus conhece. E a outra coisa que eu também aprendo com esse texto, porque realmente eles estavam perturbando aquela cidade. Quando nós seguimos a verdade, quando nós temos um compromisso com Deus, nós incomodamos. Porque esse mundo jaz do maligno. Se o mundo, eu estou sendo agradado do mundo e o mundo pertence ao maligno, tem alguma coisa errada. Concorda comigo, meus irmãos? Se o mundo é do maligno e eu sou do agrado do mundo, as minhas atitudes, as minhas crenças, a minha fala agrada ao mundo, tem alguma coisa errada. Aliás, em 1 João fala, né? Aquele que constitui-se amigo do mundo, ele é o quê? Inimigo de Deus. E quando falo mundo, eu estou falando das práticas do mundo. E aqui eles começaram a usar desculpas para manter Paulo e Silas na prisão. Meu irmão, não use desculpas. Rasgue o seu coração diante de Deus. Lembra de Abel e Caim? Abel e Caim estavam, e aí Deus falou para Caim: Caim, se procederes bem, tudo te irá bem.
E aí Caim faz o quê? Mata o irmão. E aí Deus pergunta a Caim: Caim, o que tu fizeste? Olha a oportunidade de ele confessar o pecado. Senhor, eu matei o meu irmão. Senhor, eu fui... Não! O que ele fala? Por acaso, é um cara de pau, meu irmão. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? De repente ele aprendeu isso com o pai, né? Que o pai dele também era outro cara de pau, o Adão. Lembra de Adão quando pecou? Adão pecou. E aí chegou lá o Deus: Adão, o que tu fizeste? Aí sabe o que Adão fala? A mulher que tu... Ou seja, não escolhi ninguém. Não pedi nada. Eu estava lá catalogando nome de bicho. Mas a mulher que tu me deste. E é por isso que eu amo demais aquela passagem do filho pródigo que o Bruno estava falando, né? O filho pródigo nos usou desculpa. Ele falou: pai, pequei contra o céu e perante ti. É por isso que o filho dele se arrependeu, porque ele foi sincero. O filho pródigo, ele foi sincero e não usou desculpa. Ele podia falar: pô, pai, sou jovem, né? Sabe como é que é, né? Jovem toma decisão errada, jovem... Não, pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Meus irmãos, se a igreja começar a confessar seus pecados, aliás, em 2 Crônicas 7:14 fala sobre isso, né? Que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e converter-se dos seus maus caminhos, então eu sararei essa terra. Sabe que tem muitos corações doentes, meus irmãos, porque não confessam o pecado? Sabe que tem muita gente desanimada com o Senhor porque não confessa os seus pecados? Meus irmãos, eu também estou sujeito a erros. Não é porque eu sou um pastor que eu estou na perfeição, não. Muitas vezes eu tenho que chorar aos pés de Deus, mas eu sou sincero com Deus. Deus, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua misericórdia. Aliás, isso é aquilo que o Salmo 23 disse, né? Que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Meus irmãos, a bondade e a misericórdia de Deus que é dada sobre a sua vida, meu querido. Não compactua com o pecado, não, meu irmão. Porque a bondade e a misericórdia de Deus quer manifestar no seu trabalho, na sua casa. Tem pessoas que estão infelizes porque têm compactuado com o pecado. E o pecado dá destruição. O pecado, a pior coisa do pecado, separa o homem de Deus. Eu lembro no seminário, quando eu estava fazendo seminário, e aí começou sobre escatologia, começaram a perguntar sobre o que era o inferno. E alguns, não, é chama mesmo, é fogo mesmo. Há outros, não é chama não, isso é apenas um termo simbólico. E aí cada um começou a usar vamos dizer, uma teoria teológica. Mas um dos pastores que estavam ministrando a aula, ele falou: vocês querem saber o que de fato é o inferno? Eu vou dizer para vocês o que é o inferno. É a ausência de Deus. Ainda que você esteja num paraíso, mas se Deus estiver ausente, vai virar um inferno. Ainda que você tenha o maior dinheiro e riqueza do mundo, se você não tiver Deus, ali vai ser um inferno. E exatamente, lembra da passagem bíblica que fala isso? Que quando uma alma se converte, a festa no céu. E qual é o preço de uma alma, irmãos? Não tem. É isso que a Bíblia diz? E exatamente, irmãos, você pode estar no lugar melhor do mundo, você pode ter a melhor riqueza, mas se você tiver a ausência de Deus, com certeza você não terá bênção, será realmente um inferno. Eu quero dizer para você, igreja, que nós tenhamos no nosso coração, confesse nossos pecados, coloque diante de Deus. Aquela multidão usou desculpa para prender Paulo e Silas, para que eles se afastassem do objetivo deles, ou de maneira de se vingar, porque tiraram o lucro. Qual é a intenção do seu coração, irmãos? Qual é a intenção do nosso coração de estarmos aqui hoje? Eu espero que a intenção sua seja de buscar e adorar a Deus. Eu espero que a tua intenção seja hoje de se tornar uma pessoa melhor. Eu espero que a intenção do seu coração hoje seja se aproximar de Deus. Porque clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei o quê? Pequenas coisas? Algumas coisas? Grandes coisas. Deus quer fazer grandes coisas nesse lugar, irmãos. Deus quer fazer grandes coisas na vida de vocês, na sua família, no seu emprego. Deus tem algo maravilhoso, mas não podemos compactuar com o pecado. Lembra da mulher adúltera, quando chegou perto de Jesus? Jesus falou para aquela mulher: nem eu. Primeiro ele pergunta, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas Jesus não compactuou com o pecado, né? Ele falou à mulher: nem eu te condeno, mas vai e continua. Não, vai e não peques mais. Meus irmãos, precisamos ter um compromisso com Deus. A outra coisa que eu aprendo na vida cristã está lá no versículo 22. Leiam, por favor.
Atos 16, 22. Olha só, quem se levantou contra Paulo e Silas, irmãos? Quem que se levantou contra Paulo e Silas? Além das autoridades. A multidão, não foi isso que a Bíblia diz aí? A multidão levantou-se unidas contra quem? Paulo e Silas. Agora vamos ver, antes de eu falar qual é a outra desafio da vida cristã. Quem se levantou contra Paulo e Silas? A multidão, não é isso? Olha Atos 5, versículo 15 e 16. Atos 5, 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: de modo que levaram os enfermos para onde? Para as ruas, e colocavam em leitos, em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E também das cidades o quê? Circunvizinhas, concorria muita gente a Jerusalém. Algumas traduções dizem, vinha uma multidão a Jerusalém, levando o quê? Enfermos e atormentados de espírito imundo, e todos eram... Você sabe qual outra coisa, irmãos, na vida cristã que temos que às vezes lidar? É com a ingratidão. Aquela mesma multidão que a sombra de Pedro curava, em que vinha cidade de outras cidades, que todos eram atormentados, eram livres, essa mesma multidão manda prender e açoitar Paulo e Silas. Meus irmãos, a pior coisa que existe na vida cristã é a ingratidão. E muitas vezes sofremos ingratidões na igreja, sofremos ingratidões no nosso trabalho e queremos parar de fazer o bem. E a Bíblia diz que aquele que não faz o bem, o que acontece com essa pessoa que não faz o bem? Aquele que sabe fazer o bem e não faz o bem, comete pecado. E eu entendo, irmãos, que hoje existe tanto 7-1 na vida aí, né, que se quer ajudar, mas se nós colocarmos a ingratidão como pilar da nossa vida, nós não vamos fazer mais o bem a ninguém. Eu fico imaginando Paulo e Silas, naquela multidão, olha Paulo, mas aí, tá vendo, Paulo? Essa galera aí que a gente curou, a sobra aí, ó, que curava aí, ó, agora estamos aqui recebendo em troca. E as pessoas abandonam o reino de Deus. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que nada venha tirar você da presença de Deus. Ainda que você sofra ingratidões, ainda que você sofra injustiça, existe um que peleja por você. Existe um que está com o controle de todas as coisas. E esse nome se chama Jesus. E é o nome sobre todo o nome. Ainda que você sofra ingratidão, ainda que você sofra por fazer o bem, continue, porque Deus te honrará. Paulo e Silas podia dizer, olha, vamos desistir desse negócio. Nós fazíamos o bem, agora estamos aqui no tronco. Estamos numa... É amar aquele que te acusa. Mas quando nós alcançamos esse nível, Deus derrama bênçãos sem medidas sobre nossas vidas. Vocês creem? Porque eles sabiam quem tem crido e quem tem confiado. Se você tem a plena certeza, irmãos, coloque Deus na sua vida como priori. Coloque o Senhor como guarda da tua casa. Que Deus derramará bênçãos. Independente da injustiça que você esteja passando, independente da luta, Deus honrará aqueles que confiam no Senhor. Tem uma música do cantor cristão que diz que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como diz o Senhor. É a sinceridade, é a fidelidade. E Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel. Eu não sei a luta que você está passando, eu não sei a adversidade que você está passando, mas Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tenha ânimo, irmão. Tenha ânimo que Deus vai mudar a tua história. Tenha um bom ânimo que Deus pode mudar a sua trajetória. Tenha bom ânimo que Deus pode mudar o seu casamento, a sua família. Deus pode mudar a sua vida. Mantenha-se firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão, meus irmãos. Deus, Ele te prometeu vida e uma vida medíocre. Ele deu uma vida abundante. E outra coisa não podemos esquecer, meus irmãos, Ele estaria conosco só nos momentos de alegria, não é isso que a Bíblia diz? Só os domingos no culto de semear? Quando é que Ele faria presente em nossa vida? Todos os dias, para todo sempre. Amém. Deus está contigo, meu irmão.
Pai, pastor, eu não estou sentindo a presença mais de Deus na minha vida. Estou passando tanta tristeza. E no caminho de Emaús também estavam aqueles homens tristes e não perceberam que Jesus estava ao lado dele. Não é porque você não percebe, mas Jesus está do seu lado, meu irmão. Muitas vezes não percebemos porque nós estamos olhando para as tempestades. Muitas vezes estamos olhando para as dificuldades, como Pedro andava sobre as águas. Ele começou a ver um milagre, mas quando ele desviou os seus olhares, ele começou a afundar. De repente você esteja afundando. Mas você pode pedir socorro, pois o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dele que vem o meu socorro, é dele que vem a nossa esperança, aliás, que é o fundamento da nossa fé, a esperança que nos produz. Nós não vivemos não por vistas, mas nós vivemos pela fé. E o Deus é um Deus restaurador, amém? Outro desafio que olha aqui, está no versículo 25. Alguém pode ler Atos 16, 25? Atos 16, 25, alguém, por favor? Pergunta aos irmãos. Eles sofreram injustiça, a multidão condenou eles levaram açoite, né? Se você ver lá no versículo anterior, versículo 22, né? A multidão lutou contra eles, a autoridade, e rasgando a roupa, mandaram o que, irmãos? Açoitá-lo. E foi pouco açoite? Está lá no versículo 23. Havendo o que, irmãos? Dado muitos, e lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que guardasse com segurança. E olha só, irmão, não prastasse que abanhou, tomaram açoite, foram lançados na prisão, injustamente, e no versículo 24, além da ordem do carcereiro, lançaram na parte o que, irmãos? Interior, e lhe prenderam os pés, não bastasse apenas bater, como também lugar na parte interior. Irmão, sabe o que é o interior de um cárcere, irmão? Não sei se você já viu filme medieval. Geralmente era no interior onde ficava ratos, latrinas, não havia nenhum tipo de higiene. Não é Bangu 2 não, que tem camarão não. Esquece essa parte que eu falei. Mas ficava na parte inferior. Não tinha luzes, não tinha sol. E ainda assim, eles foram o quê? Amarrados. Lembra do tempo de escravo, como eram presos nos troncos? Ou seja, além de sofrerem frio, que era um local frio, úmido, além de ter com o corpo todo marcado, provavelmente estava sangrando, ainda estavam amarrados. Qual é a reação de qualquer um de nós, meus irmãos? Seja sincero. Se eu tivesse com o Brunão, que furada, Bruno. Caramba, eu tive que pregar o evangelho, cara. Nunca mais eu vim pregar o evangelho aqui não, meu irmão. Agora quando eu vim pregar, eu vou pregar um caveirão. Não vim mais para cá não, meu irmão. Mas qual foi a reação, irmão, de Paulo e Silas? Lá no versículo, acabamos de ler agora, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Aí eu pergunto a você, Paulo e Silas eram masoquistas? Gostavam de sofrer? Não. Paulo e Silas eram super-homens? Aguentavam qualquer coisa? Não. Mas sabe que Paulo e Silas eram homens que em meio ao sofrimento eles sabiam que Deus estava no controle de todas as coisas. Eu não sei qual a açoite que a sua vida tem dado, eu não sei se você está na parte inferior da prisão, mas continue orando, irmãos, continue cantando que Deus vai te dar vitória. O que aconteceu quando Paulo e Silas oravam? De repente houve um terremoto e abriram os alicerces da prisão. Deus quer libertar você, irmãos, da opressão. Deus quer libertar você, de repente, da sua angústia. Deus quer libertar você da sua depressão. De repente, Deus quer libertar você do desânimo. Mas ore, cante, busque a Deus, que milagres vão acontecer na sua vida. Paulo e Silas estavam tudo para ser derrotados. Paulo e Silas, eles podiam dizer assim, olha, aqui não tem mais esperança. Mas não, eles oravam e cantavam, porque sabiam no Deus que eles tinham crido. No meio do sofrimento, meus irmãos, temos resultados maravilhosos às vezes. Apesar das dores que a vida nos traz, das cicatrizes que levamos no nosso corpo, mas nós vamos ver que Deus sempre está com eles. Você vê que Paulo e abriram, e olha, essa atitude de Paulo e Silas de orar, além de contagiar todos os presos, levou um carcereiro à salvação. E olha só que coisa interessante, lá no versículo 40, depois de todo esse episódio, vai no carcereiro, o carcereiro se converte. Eu não quero falar do carcereiro hoje não, hoje eu vou deixar o carcereiro quieto. Mas olha só o que diz o versículo 40.
Tendo eles saído da prisão, entraram aonde? Na casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram e partiram. Meus irmãos, quem confortou? Paulo e Silas. Ele era para chegar lá, poxa, Lídia, não te conto, Lídia, que nós passamos. Não, eles foram lá para confortar. De repente o teu sofrimento, irmãos, é para glorificar a Deus. De repente o teu sofrimento é para confortar outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você. De repente o que você está passando hoje é para que Deus seja glorificado no seu nome. De repente o deserto que você está atravessando é para que o Senhor manifeste o seu poder e sirva de consolo e de conforto para outras pessoas. Fique firme, meu irmão. Mantenha seu nome, louve ao Senhor, busque a Deus, que Deus irá fazer maravilhas. Continue buscando. Não deixa. Lembra-me de Romanos, Paulo, com a experiência própria, ele diz: o que nos separará do amor de Cristo? E ele começa a perseguição, a nudez, o povinho, os demônios. E ele diz que nada, eu disse, nada nos separará do amor de Deus. Não deixe, meu irmão, que nada tire você da presença de Deus. Não deixe que as lutas e a adversidade tirem você da presença de Deus. Que as lutas e a adversidade sejam uma ponte para os céus, uma ponte para a tua vitória. Cada pedra que lançaram para você, construa uma ponte, não muros. Que Deus tem grande coisa para a sua vida. Você crê? Eu creio no Deus restaurador. Paulo e Silas passaram por um sofrimento, mas a oração não impediu os seus açoites. A oração não impediu o seu sofrimento, mas impediu que o seu coração fosse contaminado, que o seu coração ficasse desanimado, porque ele sabia que Deus faria grandes maravilhas, e Deus fez, abriu as prisões. E aquele carcereiro foi salvo, junto com a sua família. Meus irmãos, de repente o sofrimento que você está passando é para Deus salvar a tua família. Às vezes é para que você seja restaurado, às vezes é para criar maturidade. Né? Eu vou dar aqui um spoiler para os irmãos. O pastor me convidou para os irmãos na quinta-feira, parece que está terminando, e eu vou falar sobre a origem do sofrimento. A origem do sofrimento e do mal. E aí a gente fica pensando, né, como é que um Deus tão bom, uma pessoa pode morrer de um câncer? Um Deus tão bom, crianças são queimadas. Será que Deus está dormindo? Será que o mal vence a Deus? Isso vai ficar para o estudo, tá? Vou fazer minha propaganda aqui. Vou fazer minha propaganda. A origem desse mal, será que Deus está dormindo? Será que o mal é uma arma de Deus? Uma pessoa que está desfiando uma cama e diz, isso foi a vontade de Deus? E a Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas vou deixar aqui um ponto de interrogação aí, tá? Para um spoilerzinho para o estudo. Mas uma coisa eu posso dizer com certeza, irmãos, o guarda de Israel não dorme. Deus não dorme, meus irmãos. Deus não dorme. Por mais que tenhamos passando uma labuta, por mais que tenhamos passando dificuldades, por mais que tenhamos vendo que a vida parece que se resume ao caos, parece que a vida se resume somente em desgraça, quando nós lemos os jornais, quando nós lemos as notícias do dia a dia, quando vemos o nosso bairro e foi assaltado aonde, morreu não sei quem, parece que o mundo perdeu, mas eu quero dizer para você em nome de Jesus, que Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua no controle de todas as coisas, meus irmãos. Por mais que pareça seja diferente, mas Deus está dizendo para Deus que mais os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, andarão, caminharão e não se cansarão. Se você está cansado, confie, porque você vai continuar essa trajetória, irmão. Mantenha firme, irmão. Mantenha orando e cantando, porque Deus fará milagres em nossas vidas. Deus fará milagres, meus irmãos. Olha, o carcereiro, quando ouviu Paulo e Silas, olha aqui já no versículo 33. Lê por favor, Atos 16, 33. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Paulo e Silas ferido, ele cuidou do carcereiro da vida espiritual e o carcereiro cuidou da ferida. Meus irmãos, que nós possamos cuidar da ferida uns dos outros. Eu não sei o seu problema, não estou aqui dizendo que tenhamos que divulgar a sua vida pessoal, não. Mas orar pela ferida dos outros é orar pelo seu problema. O seu problema também é o meu problema. Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Isso é outro desafio da vida cristã. Muitas vezes estamos só preocupados conosco mesmo e às vezes nosso irmão do lado está sofrendo e não estamos aí. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, meu irmão, nós estamos juntos. Vamos orar juntos, vamos andar juntos, porque juntos somos mais fortes. Juntos somos mais unidos.
Você quer ver um exemplo? Quando nós estamos juntos que as coisas acontecem? Olha lá, Gênesis capítulo 3. Olha como acontece. Ou melhor, Gênesis capítulo 5. Olha quando nós estamos juntos. Olha o que ocorre. Ou melhor, desculpa, irmãos. Gênesis capítulo 11. Versículo 6. Alguém lê, por favor. Gênesis 11, versículo 6. Olha que texto maravilhoso. Lê de novo aí, Wander. Isso, 11, 6. Meus irmãos, você sabe o que esse texto está falando? Não era um projeto de Deus. Era o quê? A torre de Babel, que era contra Deus. Mas o próprio Deus reconheceu. Olha, eles são um só. Eles só têm um só objetivo. Se não fizermos alguma coisa, vai ser impossível de impedir eles. Agora, se você imagina, se um homem que estava fora da presença de Deus, fora do projeto de Deus, mas eles unidos estavam fazendo um projeto para o mal, você imagine nós, em oração, juntos, nós romperemos a porta do inferno, nós veremos milagres acontecer nesse lugar, nós veremos o poder de Deus se manifestar em nosso meio. É preciso que eu e você sejamos um como o corpo de Cristo. Jesus falou uma certa vez que acusaram Jesus, ele curou um surdo, um mudo, e disse o seguinte: você expulsa Satanás em nome de Satanás. E Jesus falou o quê? Se Satanás estiver dividido, ele não subsistirá. Até o diabo, que é o pai da mentira, que não há bondade, ele se une para fazer o mal. Imagine se nós como povo começarmos a cuidar das feridas um do outro e começarmos a orar um pela vida do outro. Deus vai fazer maravilhas e milagres nesse lugar, meus irmãos. Deus vai fazer milagres. Muitas vezes numa crise conjugal queremos arrumar acusados, queremos arrumar culpados, mas nós temos que nos unir para arrumar soluções. Muitas vezes queremos arrumar acusados, queremos arrumar quem é o causador do problema, mas nós temos que arrumar a causador da solução, e essa solução está em Jesus. Vamos nos unir, irmãos, junto, orando para que as nossas feridas sejam curadas, para que corações sejam restaurados, para que casamentos sejam restaurados. Unimos no propósito de buscar e de glorificar ao Senhor. Você crê que Deus pode fazer milagres? Você crê que Deus tem algo especial para a sua vida, meu irmão? Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor, e as prisões foram abertas. Eu não sei qual é aquilo que está te aprisionando, eu não sei aquilo que está incomodando o seu coração, mas nessa noite Deus está abrindo prisões, Deus está abrindo cárceres, Deus está fazendo milagres em nosso meio. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Vocês estão gravando o culto, está gravando o culto? Então, o pastor cantou música no domingo passado, Alfa e Ômega, e me lembrou no tempo de criança, mas da Zaf Borba, né? E eu queria cantar com os irmãos. Vamos conhecer a música Zaf Borba, de Alfa e Ômega? Você não tem que fazer solo sozinho aqui? Não, né? Vamos lá. Jesus. Eu me lembrava quando era da parte de Michel de Louvor. Era adolescente, não tem muito tempo assim não, tá? E o pastor falou aquela música e me chamou muita atenção. E eu falei assim, quando eu for lá pregar, eu quero cantar aquele louvor. Eu salvei o louvor. Eu vou colocar aqui, irmãos, porque eu sei a letra, mas minha esposa reclama demais, eu esqueço muito a letra da música, né? Jesus. Tirar até meu som, meus irmãos. Poxa.
tudo, né? O pastor não vai cantar, não. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Ansioso espero a tua volta, um grande dia em que tu virás, então subirei, contigo estarei, a todos sempre, aleluia, Maranata, Cristo. Eu quero dizer, meus irmãos, que o trono de Deus não está vazio. O trono de Deus está lá presente. Lembra no ano que morreu o rei Urias? O Urias era um exemplo para aquele povo. O trono de Israel estava vazio, mas o trono de Deus jamais estará vazio. Que a sua vida, seja o problema que você está atravessando, meu irmão, seja o desafio da vida cristã, existe alguém que está acima, sentado no trono. E Ele está reinando, e a tua vida será abençoada por Deus. Amém? Meu irmão? Poderia sentar, meus irmãos?